Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Reflisat e do Grupo HBR, queria agradecer a presença de todos. Eu sou Walter Altieri e sou responsável pela divisão de climatização da Reflisat. Eu vou fazer uma breve apresentação institucional, vai ser uma coisa de no máximo 10 minutos, e vou passar a palavra para o Douglas Souza, que é a pessoa que faz parte da empresa Frigel. A gente vai falar um pouquinho sobre essa joint venture, que vai poder compartilhar com vocês informações sobre resfriamento adiabático. Ok? Vamos ter que passar rápido aí, que tem um pouco tempo. Então, um pouquinho aí da nossa história. A Reflisat é uma empresa que tem 47 anos. Ela se dedica desde o início principalmente a chillers para processos, tanto industriais quanto hospitalares. Dentro dos processos envolve basicamente a indústria de transformação do plástico, alimentos e bebidas, farmacêutica, sucroalcooleira, etc. E agora, recentemente, por uma estratégia, nós decidimos entrar no segmento de climatização, ar-condicionado. Então agora estamos também dentro desse segmento. Vamos lá. Só uma pergunta, por que tanto tempo? A empresa está trabalhando há 40 anos com água gelada. De repente, lá em Angola, não levou o com ar-condicionado também. Por uma estratégia do grupo, né? É o seguinte, na verdade, quando a gente atua no segmento de processos, a gente atua dentro de uma faixa de competição, uma faixa determinada. A partir do momento que a gente passa para ar-condicionado, a gente entra em outra faixa de competição. Tá? Então a gente vai brigar com o Carrier, com o York, com o Hitachi, né? Com esse povo todo. Para a gente chegar nesse passo, tem que haver uma estruturação, uma estratégia. Pois não. Meu nome é Éder, sou diretor comercial da Reflisat. Só para responder a essa pergunta. A Reflisat é uma empresa de 40 anos e há 3 anos ela foi comprada pela HBR, que é um grupo nacional também de utilidades, de ar comprimido e tal. A HBR, a partir do momento que comprou a Reflisat, ela aumentou bastante o portfólio da Reflisat, com um monte de equipamento, e também viu que o mercado de conforto é um mercado que a gente também pode participar, tem um espaço para a gente participar. Então é essa a razão que demorou tanto tempo e agora... Bom, e em função do crescimento da Reflisat, né, no decorrer desses 47 anos, nós nos tornamos um dos principais players nacionais na fabricação de chillers, equipamentos de precisão, etc. Esse crescimento, ele trouxe uma efetiva ampliação, né, da nossa capacidade técnica, principalmente em função de todo esse know-how que foi o que o Grupo HBR apresentou para a gente. E aí, o Grupo HBR comprou a Reflisat há 3 anos atrás. É isso, né, Éder? 3 anos, né? O Grupo HBR é um grupo nacional com atuação internacional. É um grupo já muito bem consolidado e que ele é bastante reconhecido pela sua capacidade de engenharia e excelência em todos os segmentos que ele atua. Como eu estava dizendo agora, a Reflisat beneficiou-se fortemente com o know-how deles e posicionou a gente numa situação bem confortável. Aqui a gente tem as verticais aqui, né, dos nossos negócios. Então, aqui a parte de equipamentos e sistemas, né, HBR Equipamentos, ela atua basicamente ou prioritariamente no segmento de plataformas para petróleo, né, que são máquinas de grande porte, bastante engenheiradas. Então aqui é o segmento de óleo e gás. Depois, a área do delivery e aftermarket. Essa é uma área de gestão de ativos.
Então, ao invés de se vender um equipamento, a gente vende a disponibilidade da utilidade, seja ela água gelada, seja ar comprimido, seja gases, enfim, geração de gases. Então, o cliente assina um contrato de longo prazo e a gente garante a disponibilidade daquela utilidade, a gente garante a eficiência energética e a funcionalidade dele, obviamente. Opa, calma aí, desculpe. Em função desse delivery, nós fomos forçados, praticamente, a monitorar de uma maneira muito eficiente essas instalações. Por quê? Porque a gente garante. E para você garantir, você tem que ter penalizações contratuais caso você não atinja, né, os seus objetivos, as suas metas. Para isso, a gente começou a desenvolver softwares de monitoramento. A coisa foi evoluindo e acabou virando uma outra vertical de negócio nossa, tá? Depois, a Ener, que a gente atua no mercado de biogás. A Refrisat, a Refrisat, né, são equipamentos ligados à área de refrigeração. E por fim, a Frigel Latinoamérica. A Frigel é uma multinacional italiana que nós acabamos de... Está acontecendo alguma coisa aqui. Que nós acabamos de fechar um acordo com uma joint venture, onde nós estamos assumindo junto com eles toda a operação na América Latina. A Frigel, ela tem sede na Itália, tem várias plantas espalhadas pelo mundo, e o grande foco deles está na área de dry coolers, de equipamentos de resfriamento adiabático. Eles atuam em outros segmentos também, fora, com chillers, etc., mas o foco aqui agora são os dry coolers. Em função disso, a gente vai falar um pouco a respeito disso. E é isso, vamos lá para o próximo. Aqui, umas fotos aqui de algumas unidades nossas. A gente tem sede em Buenos Aires, Assunção, em São Paulo, Jundiaí, enfim. O grupo, como eu disse, embora seja um grupo nacional, ele tem atuação internacional. Aqui a gente chega aqui na parte Frigel. Eu vou chamar aqui o Douglas Souza, que é um especialista no assunto, para ele poder compartilhar aí esse assunto com vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas Souza. Eu sou responsável por vendas da Frigel Latinoamérica. Como o próprio Walter falou, hoje a Frigel fez uma joint venture com a HBR, né? Ou seja, ela se juntou a todo esse grupo de empresas, né, que a HBR tem. É uma joint venture, né, que foi feita, então é uma parceria, uma colaboração, e uma série de novas oportunidades estão sendo abertas para a Frigel. A gente vai ver um pouquinho aqui da história da Frigel. É uma empresa que tem boa parte da história dela no plástico, e a partir dessas parcerias, muitas oportunidades, tecnologias que a gente tem começam a aparecer, tá? A Frigel também é uma empresa que tem muito tempo no mercado, tá? É uma empresa com sede na Itália. Ela existe desde 1960, né? Foi criada com muitas das empresas na Itália, em pequenas instalações, pequenas fábricas, e aos poucos ela foi crescendo, né? A Frigel, ela passou por um momento na história da Itália onde havia escassez de água. Então o próprio governo italiano, nas décadas ali de 60, 70, começou a direcionar o uso da água que vinha do solo somente para plantação, para alimentos, né? E forçou todos os fabricantes, processos em geral, a não usar mais água.
Então isso mudou drasticamente a cultura, não só na Itália, mas na Europa, que não tem às vezes a abundância de água do Brasil, a encontrar soluções para usar pouca água, tá? Em processos industriais. É uma empresa hoje global, tá? Tem sedes em vários países do mundo, inclusive unidades Fabris, tá? Nós temos uma unidade em Jundiaí, tá? Mas várias outras partes do mundo também tem unidades ou com escritórios de assistência técnica, ou com escritórios somente de vendas, ou fabricação, tá? Como é o caso do Brasil, que fica em Jundiaí. Alguns números, tá? A Frigel, boa parte dos equipamentos que a Frigel coloca num determinado cliente, ela tem números normalmente bastante impactantes, tá? Esses são números que tem uma parte deles, uma componente deles da indústria do plástico, mas o que a gente vai focar mais hoje aqui seria a parte ambiente, ou seja, redução de energia. Isso pode se traduzir para pegada de carbono, principalmente em energias elétricas, né, que são geradas na Europa à base de queima de fósseis, tá? E consumo de água muito reduzido, tá? No caso aqui 95%. Já já a gente vai ver um exemplo que foi feito aqui para Belo Horizonte, onde a gente chega em números similares a esses de 95% de redução de consumo de água numa instalação condensada por torre evaporativa, tá? A Frigel tem experiência de literalmente milhares de instalações, tá? O equipamento que nós vamos falar hoje aqui é um equipamento que só no Brasil nós temos várias centenas de instalações. Como eu falei, é uma oportunidade grande que a gente tem de colocar isso agora para a indústria de HVAC. Ela é muito conhecida no plástico, tá? Mas hoje são esses os números de redução que a Frigel tem no mundo. 700 milhões de quilowatts-hora reduzidos nas soluções que foram instaladas em empresas, tá? 30 milhões de metros cúbicos por ano a menos consumidos aonde essas instalações aconteceram, e o cliente deixou de tirar do bolso 500 milhões de euros por ano com essas instalações. São números bem significativos, tá? Temos clientes globais, tá? Isso, como uma empresa global, também temos várias parcerias com clientes no mundo todo, tá? Vamos falar aqui um pouquinho da gama de produtos da Frigel, tá? Em alguns casos, ela se coincide com a gama da própria Refrisat, tá? Mas por uma estratégia comercial, como a Refrisat já tem bastante know-how, bastante experiência, né? Bastante história no Brasil, um parque instalado bastante grande, na joint venture, a gente, dessa linha toda de equipamentos que nós estamos falando, a ideia é focar naquele primeiro que está ali em cima, que é o EcoDry, tá? Que é o dry cooler que a gente vai focar hoje para a apresentação. Então vamos falar de resfriamento de água industrial, tá? No caso aqui específico para o mercado de vocês, é a água de condensação. A gente sabe que praticamente todo o processo fabril tem em algum ponto dele geração de calor. Isso não é diferente para o HVAC. Eu tenho a entrada de calor nos sistemas, eu tenho que fazer a remoção de calor desses sistemas. Em vários casos, quando o chiller é por condensação por água, esse calor tem que parar numa água industrial de uma torre, que no final vai passar esse calor para o ar, tá? Então, quando a gente lê água industrial, que é um termo mais genérico que a Frigel usa, a gente vai entender aqui que é água de condensação de chiller, tá? Para o mercado de HVAC. E torre de resfriamento é a solução mais comum, tá? Chillers de condensação a água, a solução mais comum para o resfriamento da água do condensador são as chamadas torres evaporativas, tá?
O princípio de funcionamento dela é, como o próprio nome diz, evaporar, né? Eu evaporo água para poder fazer com que o calor seja removido, tá? Eu não sei se aqui dá para apontar com laser ali. Na parte de cima. A parte de cima, aqui. Perfeito. Então, toda a torre, essa é uma torre típica, né? Eu tenho ar passando por um ventilador, ou seja, uma convecção forçada, e a água que está vindo do condensador, ela passa por um sistema de dispersão, né? Ou aspersores, ou seja, um espalhador de água. O enchimento é outro dispositivo para espalhar a água, ou seja, aumentar a superfície, para que eu tenha num pequeno compartimento a maior evaporação possível, tá? A ideia é fazer com que essa temperatura da água chegue próxima à do chamado bulbo úmido, tá? Que é uma temperatura mais baixa que a que o termômetro normal marca, o chamado termômetro de bulbo seco, tá? Aqui é uma placa real de uma torre de resfriamento, né, de aproximadamente aí 100 TR, 300 mil kcal/h, com um bulbo úmido para a região. Eu peguei essa porque é muito parecido com o bulbo úmido aqui da região de Belo Horizonte, 24 graus, aqui talvez um pouquinho mais, tá? Temperatura contratada pelo projeto 30 graus, tá? Com água entrando a 35, ou seja, o condensador devolve a 35 graus, passa pela torre de resfriamento, vai a 30 para o condensador, tá? Veja que 30 para 24, 24 é a temperatura de bulbo úmido, seria a torre perfeita, uma torre grande, né? Que possa fazer a água chegar nessa temperatura de 24 graus, mas um projeto real de torre, ele nunca, por razões econômicas, razões de tamanho, ela nunca chega na temperatura de bulbo úmido, é o chamado approach, né? Então eu tenho a temperatura de bulbo úmido, a temperatura de entrada, ou seja, que sai lá do condensador, e aqui o projetista da torre escolheu como o ponto do projeto, no caso aqui 30 graus, tá? Esse approach aqui é de 6 graus, tá? Eu estou ressaltando essa informação porque a gente vai comparar isso com o chamado dry cooler, o EcoDry da Frigel. Uma água, né, que é utilizada para alimentar uma torre de resfriamento, ela tem bastante contaminantes, né? A água ela não é pura, ela tem uma série de componentes dissolvidos, né? Bicarbonato, por exemplo, isso aqui eu tirei uma placa de água mineral. Vocês podem pegar qualquer plaquinha de rótulo de água mineral que vocês vão ver números muito similares a esse. Água mineral que a gente bebe, tá? Bicarbonato, por exemplo, 34,19 miligramas. Parece um número muito pequeno, mas para uma torre de resfriamento não é, tá? 1 metro cúbico já vai dar 34 gramas de bicarbonato. Já é uma colher de sopa cheia. Numa piscina de 4 por 5 metros, ou seja, uns 30 metros cúbicos, a gente já está falando de 1 quilo de bicarbonato dissolvido na água. Então, isso, para uma torre de resfriamento, ela causa um problema. Por quê? Porque aqui eu tenho um diagrama que mostra uma torre real, como ela funciona. Veja que eu tenho a água, né, que está circulando no condensador. Aqui está um circuito fechado, ou seja, a água quente vem, sai resfriada, só que o ar que está saindo aqui, ele sai, né, água evaporada com o próprio ar, sai água não evaporada por arraste, tá? Então eu tenho sempre a saída de ar, mais água, evaporada ou não, mas eu tenho saída de água. Então significa que essa água que está no circuito fechado, a vazão que entra não é igual à vazão que sai. E na maioria dos casos isso dá mais ou menos 1%, 0,8%, 1%. Ou seja, de cada 100 litros que entram aqui, saem 99 para ir para o condensador. O que uma operação vai ter que fazer? Vai ter que colocar mais água, chamada água de make-up, constantemente.
Se eu estou passando água numa determinada vazão, 1% vai embora por arraste ou evaporação, constantemente eu tenho que colocar esse 1% aqui, tá? Só que lembrando, como a gente viu no rótulo, a água ela tem minerais dissolvidos. Essa evaporação não leva todos os minerais, né? Aqui está saindo por arraste, leva. Aqui está saindo por evaporação, deixa os minerais aqui, o que significa que a água que está entrando pode ser uma água mineral, que a gente bebe, ela está entrando com mais minerais. Eu vou concentrar cada vez mais minerais nesse sistema, até que eles chegam numa concentração de precipitação, e eles vão começar a precipitar, criando incrustações em tubulações, trocadores de calor, na própria torre. Tem uma maneira de evitar isso, é criar a chamada água de purga, né? Eu posso colocar a água de purga, chamada draw-off, constantemente para que essa concentração não suba. Eu conheço poucas instalações que o cliente faz isso. A maioria não vai fazer e vai sofrer com todos os problemas que a gente está falando aqui. Se eu estou colocando aqui 10 litros por hora de make-up, na maioria dos casos, se eu quero ter o chamado ciclo de concentração de 10, eu tenho que colocar 1 litro para fora como purga. Eu tenho que tirar, do contrário, essa concentração vai subindo até eu ter todos esses problemas, tá? Tudo isso que a gente está falando é o velho conceito da torre evaporativa, tá? Aqui é apenas um gráfico que mostra, né, a chamada água de make-up, né? Eu tenho para uma concentração, aqui uma torre típica, tá? De 100 conectada a um chiller de 100 toneladas, tá? De resfriamento. O gráfico aqui ele está em unidade americana, né? Galão por hora, seria o equivalente aqui a isso vezes 3,6. Estaríamos falando de uns 600 litros por hora, se eu não tivesse fazendo água de purga nenhuma. Então uma torre de 100 toneladas, ela vai consumir, pelo menos uma boa torre, 600 litros por hora, vai sair como evaporação ou arraste. Se eu não quiser que essa concentração suba, para não ter as incrustações e tudo, eu tenho que colocar água de purga. Se eu colocar, por exemplo, um típico de 10, né, um ciclo de concentração de 10, ou seja, a água de make-up tem 10 vezes menos concentração do que a água da torre, eu vou estar consumindo aí uns 10% mais. Uma torre ideal, 4, 5, eu estaria colocando aí pelo menos mais 30%, 20, 30% de água, ou seja, um consumo muito grande, tá? Vocês que trabalham em hospitais, shopping centers, a maioria compra essa água da cidade. Essa água é paga. Esses 600 litros por hora que estão sendo consumidos aqui, eles estão sendo pagos e jogados fora, tá? E uma série de outros problemas que uma torre evaporativa pode ter se a manutenção não for correta, né? Se eu não colocar os aditivos bactericidas, os aditivos de correção de pH e uma série de outras correções, principalmente, né, como a gente falou, de purga e correção de concentrações minerais, eu vou ter problemas como legionela. Isso daqui na Europa é muito comum, no Brasil também tem, tá? E vocês imaginam um hospital, né, de tratamento de pulmão com a torre com legionela em cima, né? Algas também, né? Micro-organismos. Quantos de vocês já devem ter visto as torres com exatamente esse aspecto, né? Inclusive em hospitais, tá? Quem já cortou uma tubulação de torres que rodaram por um tempo, já viu que as tubulações, tudo, quando não existe água de purga, é exatamente isso que vai acontecer. Eu vou ter condensadores com esse tipo de aspecto, vou ter tubos com concentração de vários minerais, né, que vão se precipitando com o tempo,
Que vazão que eu tenho num tubo desse? Esse tubo não tem 1/4 da secção dele. O cliente está gastando energia elétrica, porque o chiller vai diminuir drasticamente o COP, né? As pressões de condensação vão ficar cada vez mais altas, ele vai perder rendimento, as pressões das bombas, né, vão consumir mais energia elétrica para a mesma vazão. O cliente perde dinheiro com esse tipo de problema, tá? Qual que é a proposta da Frigel para esse tipo de dificuldade, tá? Esse daqui é o chamado equipamento EcoDry, tá? É um equipamento que a Frigel tem mais de 8.000 instalações no mundo, tá? Então é um equipamento muito testado, é um equipamento onde a Frigel colocou em instalações de diversos climas, ou seja, hoje o equipamento padrão ele trabalha aí de -40, ou seja, ambientes que podem chegar de -40 a mais 50 graus, tá? E entregar uma água industrial, uma água de condensação, numa temperatura adequada para o chiller. Ele tem 3 secções, 3 pontos, né, que a gente divide do funcionamento dele. A gente vai passar por cada um deles. Nós temos aqui o sistema que a gente chama de seco ou dry. A patente da Frigel, tá? Que eu diria que aqui seria o grande diferencial, tá? Nesse equipamento, que é a chamada câmara diabática. E nós temos ainda para situações extremas um recurso que nós chamamos de booster, tá? O que seria cada um desses recursos? Imagina que o cliente precisa agora de um sistema que, primeiro, não evapora água, né? Ele não vai criar evaporação de água. Então, se eu não evaporo água, a água de make-up deixa de existir. Se a água de make-up deixa de existir, eu não tenho mais as concentrações subindo dentro de uma torre evaporativa. Por quê? A água passaria num trocador de calor, como a gente está vendo ali. É um trocador são tubos de cobre aletados com ar forçado. Isso aqui é uma solução que vocês conhecem, já viram muito. Até aqui eu não tenho nada de muito diferente. Se eu tenho um dia lá fora de 15 graus, eu coloco a vazão correta no ventilador desse, um ventilador de velocidade variável, e eu consigo uma saída de água de condensação de 30. Basta o controle colocar a velocidade certa, né, no ventilador, e eu consigo essa temperatura de 30 graus, tá? Mas vai chegar um dia que eu estou com a temperatura externa de 32 graus, 35 graus. Como é que eu vou trocar calor, né, num sistema fazendo com que eu consiga uma água de 30 graus de condensação, se lá fora está 35 graus? Aí entra exatamente o segundo estágio, vamos dizer assim, de resfriamento, o sistema auxiliar que a gente chama de câmara adiabática, tá? O que seria a câmara adiabática? É um conjunto de painéis de celulose. Dentro dele é feito uma névoa, tá? Vocês devem ter visto muitos sistemas que trabalham com umidificação do ar para que eu baixe a temperatura através do encharcamento de painéis de celulose. No caso da Frigel, não é a celulose que confere umidade para o ar para eu chegar na temperatura de bulbo úmido, mas sim uma névoa que é criada dentro da câmara, ok? Então o ar, antes de passar num dia muito quente, antes de ele passar nos trocadores de calor, ele vai passar por essa câmara diabática, vai ganhar umidade. Essa umidade vai fazer esse ar chegar muito próximo do 100% de umidade relativa, ou seja, a temperatura cai para muito próximo da temperatura de bulbo úmido, e eu consigo efetivamente conseguir os 30 graus ou 32 graus, a temperatura que for ajustada. Em
climas extremos, por exemplo, 50 graus, nós temos sistemas desses trabalhando em temperaturas extremas, por poucas horas, como um sistema emergencial, eu posso ainda criar o chamado booster. Eu jogo água diretamente nos trocadores de calor. Essa água vai passar pelos trocadores de calor, ela vai descer e vai ser evaporada, boa parte dela evaporada nesse sistema, tá? Vocês vão me perguntar, bom, mas então esse sistema, ele isola a água que está indo lá para o condensador, a água fica limpa, mas é um sistema que também evapora a água. Não é verdade. No caso de uma torre evaporativa, a evaporação, para uma operação de 24 horas, ela evapora 24 horas por dia, tá? Um dry cooler é projetado, né? Esse sistema é projetado para que ele evapore aqui ou aqui não mais do que 8 ou 10% das horas do ano, tá? Então é uma exceção o uso desses sistemas auxiliares, tá? Aqui um diagrama rápido só para mostrar para vocês que esse sistema ele trabalha com duas temperaturas. O cliente vai escolher uma temperatura quando os sistemas adiabáticos, né, ou booster estão desligados, ou seja, é aquela parte onde só tem ventilador e trocador de calor. Ele vai selecionar uma temperatura, por exemplo, 25 graus. Se eu tenho um ambiente externo que me proporciona trabalhar com set point de 25 graus, eu deixo com 25 graus. A partir de uma determinada temperatura de bulbo seco, ele não vai conseguir manter os 25 graus, ele mantém os ventiladores no máximo, passa para o segundo set point, que pode ser 32, nesse caso é 35, e aí ele vai para o sistema adiabático quando chega numa determinada temperatura e ele precisa, para segurar o set point, o sistema auxiliar adiabático, tá? Em situações extremas, ele entra com o booster, tá? Para que vocês tenham uma ideia, no Brasil, 98% das instalações que nós temos é o sistema dry e adiabático. O booster não é necessário, tá? De onde vai vir essa água? Oi? De onde vai vir essa água? É a água da própria cidade. Então a mesma água que isso, a água da... tem um monte de coisa, vai aí. Isso, a água da própria cidade, a água potável, ela já pode ser usada, né, voltando aqui, ela pode ser usada nesse sistema, tá? E aquele monte de calcário que tinha na água, tudo também vai aí. Perfeito, essa água que vai ser carregada uma vez apenas, né? Ela pode ser a água mineral, a água potável, ela vai ser carregada uma vez apenas. Esse circuito aqui vai mostrar, né, exatamente nesse slide. Veja que a Frigel, quando entrega um sistema, ela entrega exatamente como está aqui. Ela entrega com o chamado dry cooler, ela entrega com um conjunto de bombas de velocidade variável, tá? Por quê? Porque aqui o cliente vai num painel único fazer aqueles ajustes de temperatura seco, do sistema seco, do sistema quando está quente, ou seja, com o adiabático ligado, tá? Essa bomba, o cliente vai dizer, eu quero no meu condensador pressão constante de 3 bar. Ele vai entregar para o condensador temperatura de 3 bar constante. Aonde essa água vai entrar, respondendo a pergunta dele? Aqui nesse próprio tanque. Eu vou carregar esse tanque de água limpa uma única vez. Ele vai encher todo esse sistema de água limpa. Obviamente que essa água vai ter que ter algum tipo, né, de bactericida, vai ter que ter algum tipo de correção de pH. Se a água de carregamento não for uma água nas condições adequadas, só que ele vai fazer isso uma vez só, porque a água vai ficar no circuito fechado. A água que ele vai evaporar, ele vai ter uma entrada, tá? Ele vai ter uma entrada num ponto, aqui nesse desenho não tem, mas é basicamente uma válvula solenoide, que é controlada pelo mesmo painel. A mesma água da cidade é a água que vai fazer essa evaporação, tá?
Lembrando que esse é um sistema robusto, ele não é um sistema para trabalhar com água de laboratório, tá? Existem inclusive alguns outros fabricantes que trabalham com diferentes trocadores de calor, pedem concentrações impossíveis, né, de serem obtidas. No caso da Frigel, a água é sim uma água industrial, tá? Ele é feito para ser mais robusto e ter condições de trabalhar com água comum, tá? Ou seja, não são faixas apertadas de concentração de minerais, mas todas em concentrações de não precipitação, obviamente, porque aí eu não tenho precipitação nos trocadores de calor, tubulações, filtros e condensador. Vantagens principais, tá? Uma delas é o consumo de energia elétrica. A gente vai ver logo aqui numa simulação que esses ventiladores passam a maior parte do tempo muito parcializados. Quando eu falo muito, boa parte do ano, mais da metade do ano, abaixo de 10, 15% da velocidade máxima, tá? Água. O exemplo que nós vamos trazer aqui, por exemplo, para Belo Horizonte, 95% de redução de consumo da água comparada com uma torre evaporativa aberta ou fechada, tá? Aqui apenas para exemplificar para vocês que talvez tenham contato com outros, tá? Engenheiros de outros países, aonde a temperatura fique negativa, essa solução ela é aplicável para temperaturas que ficam numa parte do ano mais baixo do que zero, tá? A gente entra nos detalhes se tiverem qualquer tipo de pergunta relacionada a isso. É um desenho muito compacto, tá? Ou seja, a Frigel pode abrigar grandes cargas, né? Sistemas para grandes cargas. A gente tem sistemas cotados para milhares de ITRs em várias instalações, tá? E é um equipamento que, ao contrário do que alguns concorrentes, que a água tem que entrar pela lateral, nesse sistema entra por baixo, eu posso deixar eles bem juntos. Então nós estamos falando aí de um espaço ocupado também muito pequeno, tá? Posso utilizar em locais onde eu tenho frio intenso, não é o caso do Brasil, não seria o caso aqui de Belo Horizonte, apenas um exemplo, aonde o chiller desliga, porque como eu tenho uma água com a qualidade da água do chiller, a mesma água que sai do chiller e vai para um fan coil, se o ambiente permitir, eu posso desligar um chiller de condensação por ar e usar a água gelada diretamente desse sistema da Europa. Obviamente isso aqui é largamente utilizado, tá? E o chiller desliga por várias semanas do ano. Eu elimino, né, basicamente o problema da incrustação, como a gente falou. Ele é um equipamento modular, então o cliente hoje ele tem uma carga, amanhã, se ele precisar de resfriamento, ele simplesmente vai emendando novos módulos e eu consigo ter mais carga de resfriamento. Características construtivas, eu vou passar rapidamente aqui para vocês verem, tá? Mas basicamente é um equipamento feito para intempérie, então ele é todo construído de materiais não oxidáveis, tá? Deixa eu passar aqui. Materiais não oxidáveis, todos os trocadores de calor aqui são cobertos com bluefin para ter uma durabilidade de anos. A gente tem sistemas desse aqui rodando há 20 anos, tá? A gente sabe que normalmente equipamentos desse tipo são negligenciados em termos de manutenção, tá? Mas é um equipamento de baixíssima manutenção pelos materiais, tá? Ventiladores são EC, esses painéis não são os próprios que umidificam o ar, então eles são pequenos, leves e muito mais baratos, tá? Vocês podem perguntar como é que um sistema desse trabalha, né, numa temperatura de menos 10 e não corre o risco de congelamento. Porque ele tem as versões inclinadas, aonde eu faço a drenagem automática se a carga parar, ou se eu tiver uma falta de energia na planta, ou no hospital, né, ou seja lá qual for a instalação, e ele vai drenar automaticamente a água para ela não congelar
dentro dos tubos aletados, tá? Várias configurações dependendo da vazão, tá? Eu posso ter configurações, as chamadas configurações em paralelo dos trocadores, regiões muito quentes, onde eu preciso ter mais área de troca para a mesma vazão, sistemas em série, tá? Como a gente está vendo aqui, tá? Sistemas onde a água vai por um lado, volta pelo outro, e eu tenho a turbulência necessária para uma boa troca de calor, tá? Aqui apenas um exemplo de um equipamento, né, que teve a água drenada numa parada de instalação, e era exatamente assim que estava o clima, tá? Flexibilidade de design, vocês podem ver que ele fica sempre sobre pés, de forma que eu tenha ar abundante entrando por baixo, tá? Eu posso agrupar esses equipamentos, colocar passagens de manutenção e colocar literalmente uma fazenda de ventiladores, obviamente em grandes cargas, enormes cargas, né? E eu não tenho nenhum problema de entrada de ar, tá? De pressão, perda de pressão dinâmica de ar, ou seja, o rendimento não é perdido, tá? Um exemplo de desempenho aqui para Minas Gerais, tá? Eu peguei aqui um sistema, um chiller típico de 140 TR, tá? Que gera uma carga no condensador de 170 TR e coloquei no sistema de simulação, tá? A gente também utiliza a tabela da Ashline, tá? Para qualquer tipo de simulação de desempenho. Então vamos ver como é que ele se compara a uma torre de resfriamento, um dry cooler, né, um EcoDry Frigel versus uma torre de resfriamento, tá? Aqui nós estamos falando de 30 graus no condensador a maior parte do ano, nos picos de temperatura de 5% das horas do ano, 400 e poucas horas do ano, ele troca para 32 para gastar menos água, tá? E a torre com a mesma carga, tá? Mesma carga e com números típicos, tá? Aqui é o histograma de distribuição de temperatura da região, tá? Ou seja, qual é a temperatura mais comum medida pelo termômetro de bulbo seco? 20 graus, tá? Nós estamos falando aqui aqui é vezes 10, tá? 900 horas, ele marca aqui 21 graus. Obviamente nós estamos falando aqui de 24 horas por dia. Temos as temperaturas extremas, tá? Temperaturas extremas para baixo também, tá? A Frigel usa o chamado corte para dimensionamento de apenas 0,4% dessa área. Passando no software de simulação, a gente vê, está difícil de ler aqui para vocês, mas é 454 horas apenas que ele vai ligar o sistema diabático. 1 hora ele ligaria o sistema de booster, ou seja, eu posso descartar o booster, como na maioria das instalações, e eu teria apenas das 8.000 e tantas horas de um ano, eu teria só 5%, 454 horas trabalhando com nebulização. O resto ele trabalha seco. Esses números estão impossíveis de vocês verem aqui, tá? Mas basicamente é o output do software da simulação, e ele mostra aqui, ó, quanto que um dry cooler para esta carga gastaria de água: 178 metros cúbicos por ano versus cerca aí de 8.000 metros cúbicos por ano para uma torre ideal, tá? Uma torre onde é feita a purga, ciclo de concentração de 10, tá? Veja que é gritante. E o custo de operação junto com as bombas, tá? Lembrando que as bombas também estão incluídas nesse cálculo, R$101 mil versus 300 e quase 350 mil reais por ano, tá? Então, o custo de propriedade muito maior. A torre pode ter um custo muito menor de compra, mas o cliente ganha um carnê para o resto da vida para ele pagar com o custo operacional, tá? Como é que ele consegue fazer isso? Justamente aqui eu tenho o mesmo histograma de temperaturas. Veja que
essa curva, essa escadinha aqui em azul, é o sistema adiabático entrando. Veja que só lá pelos 28, 29 graus aqui em Belo Horizonte, ele vai ligar o sistema adiabático. Toda essa faixa vermelha, essa quantidade de horas aqui, ó, ela representa 95% das horas do ano com o sistema seco, ok? E aqui apenas um gráfico finalizando, tá? Para mostrar para vocês os impactos em água. É drástica a redução do consumo de água, tá? Lembrando que esses 8 mil litros, 8 milhões de litros, né? 8 mil metros cúbicos, o cliente vai comprar isso da companhia de água, tá? Energia também, tanto quem que pode imaginar aqueles ventiladores, uma quantidade grande, porém eles andam muito parcializados, eles vão consumir menos que o ventilador da própria torre, tá? E as bombas também vão reduzir bastante o consumo de energia, tá? Por terem variadores de frequência. Custo operacional, 1/3. E aqui, só para finalizar, mostrar para vocês, o controle já é um equipamento fabricado para a indústria 4.0. Tudo isso que nós estamos falando, ele é visível por um painel, né? Touchscreen, onde eu tenho aqui tudo que a gente falou, sensores, o ligamento e desligamento do sistema adiabático, boosters, gráficos mostrando os consumos de água, tá? Todos os modos são controláveis, né? Bombas, filtros, pelo mesmo painel. Aqui é mais apenas alguns gráficos, né, que mostram todos os sensores que vão nele, mais alguns, tá? E tudo isso pode ainda ser controlado remotamente, tá? Por um laptop. A Frigel já tem o sistema pronto para conexão do EcoDry para a indústria 4.0, inclusive equipamentos existentes do cliente, como por exemplo um chiller existente que ele tenha, e ele vai poder visualizar isso de um celular ou de um laptop, um computador de qualquer lugar do mundo, tá? Isso finaliza aqui a nossa mensagem, tá? Do sistema EcoDry, tá? A Frigel, Refrisat, o Grupo HBR agradece a atenção de vocês, tá? E ficaremos mais um tempo aqui para responder perguntas que eventualmente cheguem, ok? Muito obrigado pela atenção.